É, torcida palmeirense. Edu Dracena deu aula de Palmeiras, ele soltou o verbo. Vem ver o que ele falou. Mas antes de tudo, já deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Bora pra notícia. E aí pode ser o Wendel que o Veloso trouxe o Nicola trouxe uma informação, ou aí é o Danilo que tem essa história da volta, ou você pensa numa outra posição como talvez um armador, nessa até hipotética troca que pode surgir por aí, se é que tá acontecendo, é o Flaco, vai pro Atlético, pode vir um Almada. E o que você se desenha de ideal para essa volta pós-Copa do Mundo? Olha, eu priorizaria um zagueiro, né? Porque a gente sabe a questão, hoje o Gomes, né, e o Murilo são os titulares, mas o Fux esse ano não tá legal. O ano passado até que ele jogou bem alguns jogos, me surpreendeu bastante, mas eu colocaria um zagueiro sim, o Nino seria uma boa escolha, um jogador que saiu muito bem aqui do Brasil, que de repente vem para jogar e ou brigar por posição. O Murilo esse ano retomou a sua confiança, retomou o seu futebol que a gente é acostumado a enxergar e a ver. É, eu vejo assim, o Palmeiras não precisa de muita coisa, sabe, Facincani? Não precisa. Eu acho que, de repente, um volante ali na frente da defesa para que, de repente, uma característica diferente do que já tem ali. Eu quero, de repente, jogar fora numa Libertadores, pegando aí um time difícil. De repente eu mudo o meu esquema tático, coloco uns 3 volantes ali e vou para jogar. Então, eu penso nisso. E agora, é claro, se o Flaco Lopes for vendido, tem que trazer uma peça de reposição, sim. Né? E agora, será que a gente vai conseguir pegar uma característica igual ele? Será que, né? Porque às vezes, por mais que você tenha os scouts, tenha os números dos jogadores para você contratar, mas sempre vai ter aquela dúvida. Lógico. Entendeu? É claro que você não vai contratar, né? Não, acho que não vai dar certo. Não, vou contratar para dar certo, mas pode ser que não dê. Agora, o Palmeiras, com o retorno agora do Paulinho, que a gente espera que ele possa estar bem, porque eu acho que isso vai ser um reforço muito bom para o Palmeiras, aí eu acho que só se for uma coisa assim de mercado que é bom para o clube, que não vai ter tanto investimento para você estar trazendo nesse momento. Quem você miraria hoje para nome De... de contratação? Eu, Nino. O Nino. Defesa. E você acha que 15 milhões de euros é um valor viável, um valor justo? 14, 15, que é a faixa. Cara, o futebol tá caro hoje. É. Você só pega os números aí de passe, imagina os salários que hoje se paga no futebol. Então o futebol tá caro. É. Então hoje se você colocar um jogador como ele, você sabe que é uma coisa que você, de repente, não penso numa revenda, mas eu penso na questão de eu ganho técnico. Ganho um cara dentro de um campo que vai me ajudar, né, na parte defensiva e que vai me entregar. Então acho que o pensamento pode ser esse, né, de você chegar e falar, não, vou contratar aqui um cara e esse Pronto, cara né? vai... Eu não sei se o Fabinho ia se adequar aqui ao futebol aqui brasileiro e Por quê, no Dô? Palmeiras também. Pela característica dele, de repente ele poderia ter jogado de zagueiro. Sim. É. Igual o Felipe Melo, né, no Fluminense. Ele poderia jogar de zagueiro, porque tem estatura, é um cara que sabe jogar com a bola nos pés, é um cara que sabe posicionar, entendeu? De repente, contratando só ele, você ganha em 2 posições. Ou você coloca, às vezes, ele na frente ali da defesa para proteger e liberar os caras. Mais pro lado direito, onde já jogava no Mônaco, né? Entendeu? Então, aí de repente, uma possibilidade que 2 por 1, né? Ou 1 por 2. Não, isso é verdade, né? E assim como também. É que assim, eu já vi muito na minha cabeça. Tentar e colocar alguns zagueiros como volante. O Luan, como tinha muita técnica, tinha vezes que alguns clamavam, quem sabe ele põe o de primeiro volante, líbero, né? Ele já jogou aquela posição que não é nem voltando muito ali como volante, mas ficando ali ajudando na proteção da zaga. Só que eu ainda penso, se de repente contratasse um Fabinho, entre aspas, para fazer esse 2 em 1, você tem uma opção de zagueiro, né? Sim. Que hoje, inclusive, recentemente a opção de zagueiro do Palmeiras no banco era Emiliano, porque o Benedetti foi para Libertadores e o Murilo estava machucado. E aí abriria talvez ainda a situação de comprar um camisa 5, mas com característica diferente. Porque o Fabinho, ele é mais defensivo, mas um exemplo, o Danilo, que é o sonho de todo palmeirense, é de saída maior pro jogo. Você acha que é uma estratégia que poderia ser viável, Palmeiras? Acredito que sim. Eu acredito que sim, até porque
você citou muito bem, de repente o Danilo seria o sonho de consumo. Liga pra ele, vai, Edu. Você já falou com o moleque aí? O sonho Todo de dia consumo, falamos isso porque aqui. ele marca e joga. É O isso. Danilo é impressionante, a saúde que ele tem é impressionante, ele tá em tudo quanto é lugar do campo, é um cara que, Sim. na minha visão, tinha que estar jogando hoje na seleção Não, brasileira. pera, só te cortar. Diz que tá em campo, mas diz que ele tava bom. É Ele isso tava que eu tô bem. falando. O moleque tava voando. Ele é um cara que ele chegou num nível hoje de confiança e de futebol, com a bola nos pés, que é Não impressionante, vou nem cara. falar o que eu penso. Entendeu? Então, de repente, sim, você vale fazer um investimento não só de 15 milhões, mas não sei, de 20, 25 milhões, porque você vai ter um ganho técnico muito grande. Entre o Fabinho e o Danilo, pra mim, o Danilo tem mais cara que o ele vai Palmeiras. potencializar os caras que estão ao lado dele. De repente, né, o Andreas, de repente, até mesmo o Marlon Freitas. Então, ele vai potencializar tudo Com ele isso. você não fala há muito tempo, não, né? Não, faz tempo que eu não falo com ele, cara. Depois que ele saiu aí do Palmeiras, faz tempo. Depois não falei mais com ele. Porque eu vou te falar, esse foi um dos. Como, não vou nem falar de caráter, tudo, porque eu não conheço fora, mas pelo que eu vejo, o menino deve ser maravilhoso, né? Sensacional. Mas como profissional, cara, como profissional, eu nunca vi um cara, a cada dia que passou, evoluir tão rápido. É um negócio de louco. E esse profissionalismo dele, a gente compara, por exemplo, na situação da lesão que ele teve, que não foi qualquer lesão, cara. Foi uma lesão seríssima. O moleque voltou em 4, 5 meses e pau Melhor na do que máquina. tava. Entendeu? Você tá entendendo? E aí é o que a gente fala do Neymar. Porra, tá 2 anos ali e o negócio não vai, cara. E o Sr. Paulinho? É. Então, aí você podia até falar do Paulinho. Você teve uma lesão de joelho. Porra, não é fácil ligamento cruzado. E você voltou, Edu. E voltou jogando bem pra cacete, cara. Entendeu? Você podia falar, lógico, ficou incômodo ao longo da carreira? Claro que fica. Uma cicatriz vai ficar. Um tratamento a mais, você vai ter que sempre fazer. Mas por que lesões, às vezes, que não parecem tão graves como o LCA, o de joelho, né? Elas se estendem tanto, como, por exemplo, esse caso do Paulinho. O que dá pra saber sobre isso, Edu? Então, não se sabe muita coisa, né? Porque o Palmeiras não abre muito essa questão, né, das lesões e da maneira como está sendo tratada e no dia a dia ali, né? O que a gente sabe, de repente, é aquela lesão que ele teve, né, na canela, que é uma lesão chata, de repente já se transformou crônica, que isso às vezes também o que atrapalha é o mental do atleta, aquela coisa, pô, tô com qualquer dorzinha, eu já paro, eu não faço, eu não sigo, porque eu sei que de repente pode piorar. Então, é um momento da carreira de um atleta que é muito difícil a gente estar opinando, porque a gente não sabe da dor, Sim. do que ele está passando. Mas eu falo de carteirinha, que é o seguinte, a cirurgia é importante, os médicos e tudo. Mas o mais importante é a recuperação, é a fisioterapia. E eu acredito, assim, o que a gente acompanha, assim, no Palmeiras e o Paulinho ali, que ele fez as coisas corretas, né? Mesmo às vezes você fazendo as coisas corretas, certinho e tal, você também não tem a garantia que você vai voltar e não vai sentir dor. Entendeu? Então, você imagine você não fazendo corretamente. Sim. Então, eu vejo que ele é um cara que a esperança é muito grande. Dor tem a ver com lesão, Edu? A dor tem a ver diretamente com a lesão? Porque às vezes virou Às vezes- crônica, né? Às vezes dói. Você vai falar, velho, eu não tenho nada, eu não corro risco de romper, mas tá doendo. Isso acontece? Aí vai no limite da dor. Às vezes Entendi. o meu limite é um, o seu é outro. Entendi. Então, às vezes, o cara, de repente, pra mim, qualquer dorzinha, porra, eu já não vou. Agora, você não. Você pode ser aquele cara que vai na dor, vai no sacrifício, não tá nem aí e tal, e segue. E passa. Ou pior. Porque eu lembro que você dava entrevista e falava, velho, acabava o jogo, me dói, era vai chato, tudo. me arrebentava, depois que eu rompi, eu sempre convivi. Você sempre falou, eu convivia com dor o dia inteiro. Não, o atleta profissional Entendeu? que não tiver dor, pô, então o cara não tá treinando. É. Porque a exigência é muito grande. E o esporte de alto rendimento não é saudável. É prejudicial à saúde, porque é contato toda hora, é você exigindo do seu corpo no máximo e tudo, e uma hora a conta vem. No meu caso, vinha depois dos jogos, aquela coisa toda para eu recuperar, aquela coisa toda. Agora, ele, cara, é um caso que eu tenho amigos ali ainda no Palmeiras, médico, eu procuro nem ficar perguntando Sim. muito,
porque eu não quero me envolver e também não quero que, de repente, o Edu falou isso, o Edu falou que não quero, porque eu quero ali, de repente, estar ajudando, porque é um cara que vai ser importante para nós. É um cara que a gente deposita as nossas fichas nele. Agora, uma lesão chata que virou crônica, que às vezes está afetando mais a cabeça do que realmente ali a lesão. E assim, Edu, aproveitando falando de lesão, um outro grande jogador que nunca mais voltou, Edu. E você acha que isso é realmente um fator físico? Ou é também um grande peso mental do jogador, até pelo estilo de jogo dele, que tem que ir pra cima, que tem que driblar, que tem, né? E a gente nunca mais viu o Dudu. Assim, eu não sei até se ele chegaria a voltar a jogar o que ele poderia exercer ainda no Palmeiras se continuasse. Tá esperando o cara, você vai precisar contratar o melhor, aí você vem uma outra fase, e a gente observa o Gabriel no Arsenal, ele virou a última opção, né? É Gyökeres, o Saka, o Martinelli muito bem, então o Gabriel tá com muita dificuldade de espaço e talvez não abra essa outra oportunidade na temporada seguinte. E falta um ano de contrato, falta um ano de contrato. Tem uma chance do Palmeiras, por exemplo, a gente sabe que Copa do Mundo coloca o cara lá em cima, de fazer uma negociação com o Flaco Lopes. Esses próximos anos que você falou, você acha que pode ter um feeling de um Gabriel Jesus entender que é o momento de voltar para o Palmeiras? Ou, pelo que você conhece do garoto, ele vai pensar em um futebol europeu ainda nessa sequência? Conhecendo assim um pouco o Gabriel, né? Eu acredito que ele vai permanecer um pouco mais tempo lá na Europa. Eu acredito que ele tem ainda aquela aptidão de estar jogando ali a grandes ligas ali europeias, e ele tem condições para isso. Então eu entendo que ele vai ficar assim na Europa, mas quem sabe o futebol, como você falou, é muito dinâmico. De repente uma negociação, o desejo dele retornar ao Brasil, ao clube onde que o revelou, de repente isso pode estar pesando. Mas entendendo futebolisticamente com relação a lenha para queimar, como a gente fala, lógico, né? De repente, eu tenho ainda aqui condições de estar aqui disputando a Champions League, é um desejo dele também. Então, acho que isso, de repente, pode estar pesando para que ele permaneça lá na Europa. E, Edu, a gente traz muito o assunto Gabriel, porque há uma grande probabilidade de Flaco Lopes ser vendido do Palmeiras no meio do ano. E aí, entre os nomes de referência que tem para substituir a altura, que já é um trabalho pesado, né? O Gabriel Jesus, logicamente, surge como uma grande opção. Mas se não surgir ele, qual seria que você avalia de mercado? Eu vejo o Marcos Leonardo, talvez, um apontamento, mas ainda assim, eu não sei se conseguiria manter a dupla Flaco e Vitor a mesmo nível, o Marcos Leonardo, até o Gabriel Jesus. Então, o que você acha desse Palmeiras aí pro meio do ano, se perder Flaco? Olha, eu acho assim, o Flaco não joga, acho que a mesma posição do que o Gabriel Jesus e nem o Marcos Leonardo. Eu acho que são posições diferentes. Acho que aí nós estamos falando do Vitor Roque, aí é uma posição ali do Vitor Roque, aí você vai trazer um cara com as mesmas características, de repente, para um elenco que tem condições. Eu acho que o Palmeiras tem que primeiro analisar o seu elenco. O Paulinho está voltando agora, quem sabe pode ser esse cara, né? Pode estar substituindo o Flaco. De repente, se você não precisa nem pegar de fora, mas porque tem ali esse jogador. Então eu entendo assim, são posições e características diferentes. Então eu não mexeria. Agora, se você vende o Vitor Roque no meio do ano, até porque o que ele está produzindo, com certeza vai ter proposta para que ele possa sair do Palmeiras. Mas fora isso, eu não traria um jogador com as mesmas características, até mesmo para atrapalhar. Porque hoje o Flaco é um cara que recompõe, é um cara que arma o jogo, o cara que vem buscar a bola, não fica fixo lá na frente. E aí faz com que o Vitor Roque tenha o posicionamento para que centralizado, cair pelas pontas, aí a hora que cai para a ponta o Flaco vai lá e preenche. Então, como falou. Fala, torcida palmeirense. Antes de prosseguir com a próxima notícia, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal. Após a derrota para a França na última quinta-feira, o treinador da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, convocou o zagueiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras e atualmente no Girona da Espanha, para o amistoso contra a Croácia. Com regularidade e sequência como titular, Vitor Reis se tornou o atleta sub-20 com mais minutos disputados em La Liga nesta temporada, superando nomes como Lamine Yamal, Arda Güler,
Vendido do Verdão para o Manchester City, a escolha pelo Girona por empréstimo foi baseada justamente na projeção de minutagem e desenvolvimento competitivo, critério considerado fundamental para sua evolução. Essas foram as notícias do nosso Palmeiras. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal e até a próxima.